Graça e paz, queridos irmãos, tudo bem? Eu desejo que Deus, em nome de Jesus, venha abençoar a sua vida poderosamente, sua família. Eu queria nesse momento lhe convidar para nós estarmos meditando em alguns versículos da palavra de Deus, onde mais precisamente se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 53, a partir dos versos 4 em diante. Amém? Isaías 53, 4 diz assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores Ele levou sobre si. Nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca, e como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu sequer a sua boca. Glória ao Senhor Jesus. Amém? Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Eu queria trazer nesse dia tão especial, conhecido por todos como Sexta-feira Santa, e o dia em que de fato Cristo foi crucificado, numa sexta-feira, onde o Senhor de fato cumpriu ali, consumou todo o propósito de Deus para a humanidade por meio do Senhor Jesus. Eu queria me deter nesse texto do profeta Isaías, em que ainda no Antigo Testamento ele falou com muita clareza sobre o Messias, sobre o Senhor Jesus e sobre o qual propósito ele viria cumprir. E quando nós falamos sobre este dia de fato para Jesus de profunda angústia, tristeza, onde o Senhor entregou e pagou com a sua própria vida o preço dos nossos pecados, eu queria levar você a refletir sobre que sentimento tem você a respeito desse dia e o que Jesus fez por você. Para você é um dia de tristeza ou um dia de alegria? Talvez você até se questione, né? A humanidade, os homens, as pessoas estarem com o coração mais sensível, entendeu? A respeito do que o Senhor fez. Como poderia ser um dia de alegria diante de tanta angústia e sofrimento que o próprio Senhor Jesus passou? Mas e o que a palavra do Senhor diz com respeito ao que Ele fez e como nós devemos nos sentir? Então é exatamente sobre o que nós acabamos de ler. Eu queria convidar você a ficar até o final desse vídeo para que a gente possamos refletir juntos sobre aquilo que o Senhor tem a falar aos nossos corações. A primeira coisa que fica evidente, a primeira verdade que salta aos nossos olhos, numa profecia que foi anunciada acerca de Jesus séculos antes de que ele viesse, é que o propósito, a excelência do propósito com que Jesus viria, com que o Messias viria exatamente para entregar a sua vida em prol dos pecadores. A Bíblia diz que ele levou sobre si as nossas dores, levou sobre si as nossas enfermidades, ele foi ferido por causa das nossas transgressões, ele foi moído por causa da nossa culpa, por causa dos nossos pecados, e o castigo que nos traz a paz estava sobre os seus ombros. É por causa da sua dor que nós fomos sarados. A palavra de Deus deixa bem claro que todos os homens, sem distinção, todos os seres humanos pecaram e como pecadores estão separados, destituídos da glória de Deus. O versículo 6 diz que todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas perdidas, desviados do seu caminho. A palavra do Senhor diz que todas as pessoas sem Cristo, ou sem o referido perdão que Ele veio oferecer, encontram-se perdidas, ainda que geograficamente se sintam situadas e sabendo para onde vão, para onde querem ir. Espiritualmente, a Bíblia diz que essas pessoas, por causa do pecado, estão perdidas. E foi exatamente por causa disso que o Senhor veio. Ele fez cair sobre si, sobre ele,
a iniquidade, o pecado de todos nós. Ele foi oprimido, ele foi levado para o matadouro como uma ovelha muda, como um cordeiro. Ele não abriu a sua boca a fim de cumprir cabalmente o propósito a ele dado por Deus em prol das nossas vidas. Então, o dia de hoje é tido universalmente como um dia de reflexão, de memória, de dor, pelo que o Senhor sofreu, pelo que Ele passou em prol das nossas vidas. Mas o que eu queria com esse versículo levar nós a refletirmos é sobre o sentimento que nós temos com respeito a que o Senhor fez por nós, tudo que Ele passou, tudo que Ele enfrentou. E a primeira coisa que eu queria deixar claro para você, a primeira coisa que nós entendemos ao ver no decorrer de toda a palavra de Deus do que Jesus fez, foi uma entrega de vida. O Senhor de fato entregou a sua vida em prol dos pecadores a fim de que eles tivessem o preço pago, a fim de que eles tivessem a garantia, a certeza de um dia poderem ser perdoados quando assim aceitarem pela fé o sacrifício de Jesus, arrependendo-se dos seus pecados, para que o pecador pudesse ter a alegria, a certeza de ser aceito por Deus novamente, de ter acesso ao reino dos céus. A primeira coisa que nós vamos entender com tudo isso, no que diz respeito a nós, é por mais que nós venhamos olhar e ver que é de fato muito triste ver tudo que Jesus passou, mas o que Ele quer que nós sintamos é alegria. Ele quer que nós venhamos a exultar por conta de tudo aquilo que Jesus passou e viveu, porque a primeira coisa que nós devemos entender com respeito ao que Jesus passou é que Ele não foi assassinado. Jesus ele não foi traído, ele não foi pego pelos homens por causa de um descuido. A Bíblia diz claramente, o próprio Senhor Jesus diz no Evangelho de João que Ele daria a sua vida por nós. O próprio texto de Isaías vai dizer que Ele iria e viria para fazer isso. O nosso pecado iria cair sobre os ombros de Jesus porque Ele ia entregar a sua vida. Quando nós observamos tudo o que Jesus passou pelas nossas vidas e isso certamente nos constrange, nos gera uma certa tristeza, é necessário entendermos que o Senhor não foi pego despercebido ao contemplar, ao enfrentar tudo aquilo que de fato ele passou. O Senhor ele veio cumprir o seu propósito sabendo daquilo que de fato iria enfrentar por nós. Uma outra razão que nós temos para nos alegrar e não nos entristecer é que se Jesus não tivesse feito, cumprido, pagado o preço com o sacrifício da sua própria vida, e uma vez que o pecado gera a morte, e uma vez que todos que pecaram irão morrer pela consequência, não tinha como mais ninguém fazer esse sacrifício pelas nossas vidas, porque todos pecaram, todos foram contaminados, todos estão destinados à morte. Apenas alguém que fosse puro, imaculado, sem pecado, santo, pudesse pagar o preço pelas nossas vidas. Essa foi a razão de Cristo ter vindo. E este é o segundo motivo pelo qual nós devemos nos alegrar, porque Cristo veio para nos oferecer perdão, salvação, vida eterna. E se Cristo não tivesse vindo, não havia a menor esperança para nenhum de nós. E se Cristo não tivesse morrido, não tivesse pago o preço do sacrifício, não tivesse entregado o seu corpo para ser moído e o seu sangue para ser derramado, não existia sequer a mínima esperança nem para mim e nem para você. A terceira razão pelo qual nós temos de nos alegrar e não se entristecer pelo fato de Cristo ter vindo e ter entregado sua vida para morrer na cruz é pelo fato de que nós não servimos a um Deus morto. Nós não servimos a um Deus que era vivo e foi morto, mas nós servimos a um Deus que foi morto e está vivo. Aleluia! Essa é a razão da nossa alegria, porque o Senhor ele entregou a sua vida por nós, porque isto era necessário, mas nem a morte o pôde detê-lo. O Senhor venceu o aguilhão da morte. O Senhor, de fato, foi crucificado, foi sepultado, mas ressuscitou. E esta é a razão da alegria, do prazer que nós devemos em exultar,
porque Cristo de fato cumpriu o sacrifício que seria necessário para a nossa salvação. Então não faz nenhum sentido nós nos entristecermos, nos comovermos pelo fato de Jesus ter sido crucificado e ter sido morto de uma maneira tão dolorosa naquela ocasião, porque o Senhor fez aquilo propositalmente. O Senhor veio para que nós de fato venhamos ter esta esperança, essa certeza mediante o sacrifício que foi realizado. A Bíblia, bem antes de Jesus vir, já deixava tudo acerca dele escrito, notificado, para que fosse cumprido cabalmente acerca da sua vida. Então o Senhor deseja que nós nos alegremos. E muito mais do que a alegria, venhamos aceitar o seu sacrifício. Venhamos receber aquilo que Jesus fez por nós. Não faz nenhum sentido. E uma vez por ano, alguém fazer suas penitências, seus sacrifícios, em memória a esse dia, entristecer-se por recordar, por meio de um filme, de alguém que te falou, ou porque leu mesmo na palavra que Jesus passou, mas não entregar sua vida a Ele, mas não se arrepender dos seus pecados, mas não desejar receber do Senhor aquilo que Ele veio te oferecer. É por isso que eu falo para você nesse momento. O fato de Cristo ter morrido na cruz do Calvário, o fato dele ter enfrentado tamanha dor pelas nossas vidas, além de já estar escrito acerca do que iria acontecer, além de Jesus ter vindo propositalmente sabendo de tudo aquilo que ele teria que enfrentar, foi por amor a você, foi por amor a mim, foi por amor a cada um de nós. E o que resta ao ser humano hoje é receber com amor o sacrifício que de Jesus foi oferecido para você. O que resta a você é receber do Senhor o perdão, a oferta de salvação, de vida eterna. Não se entristeça, mas alegre-se por saber que há esperança para você. E se não fosse o fato de Jesus ter morrido na cruz, de ter entregado sua vida em sacrifício, aí sim seria razão inúmera e eterna de nós nos entristecermos e chorarmos amargamente o fato de não termos esperança e de estarmos destinados definitivamente para a perdição e para a condenação. Mas se Cristo veio, é para que você tenha esta oportunidade, é para que você tenha esta esperança de poder entregar sua vida ao Senhor, se arrepender dos seus pecados, aceitar o seu amor, aceitar o seu sacrifício. Não perca mais tempo, não deixe passar mais um dia em que você não tome essa decisão por Cristo Jesus na sua vida. Eu sei que é importante nós termos este memorial de tudo que Cristo fez por nós, de todo o sacrifício que foi pago na cruz do Calvário por mim e por você, mas tudo que Jesus fez por mim e por você não deve ficar apenas na nossa memória, não deve ficar apenas nas nossas lembranças. Tudo que Cristo fez por nós não ficou apenas na história, ele gera um efeito na vida de cada pessoa, ele gera um resultado de perdão, da certeza, da esperança de salvação e de vida eterna. E hoje depende de você. Ao momento em que você ouve essa palavra, ao momento em que você sente o Espírito Santo de Deus tocar no seu coração e você enxerga a necessidade que você tem de pecador, de receber o perdão de Cristo Jesus, no momento em que você entende que precisa do amor de Deus, não permita, não deixe que você prossiga protelando, resistindo ao amor de Deus que por meio de Cristo Jesus é oferecido para você. Quando você olha para esse texto e inúmeros outros textos do Evangelho, quando você para pensar em tudo que Cristo fez por você, eu quero que você saiba que existiu uma razão, existiu um motivo. E esse motivo foi para que você fosse perdoado, foi para que você fosse salvo. Então reflita com sabedoria no dia em que Jesus de fato sofreu o peso, a dor, a angústia daquele sacrifício e você possa viver na íntegra o resultado daquilo que Jesus te oferece. Entrega a tua vida a Jesus, se arrepende dos teus pecados, recebe o amor que Deus te oferece por meio do sacrifício de Jesus e você possa se alegrar na esperança, na certeza daquilo que o Senhor te ofereceu na cruz do Calvário, quando Ele derramou seu sangue, quando Ele entregou sua vida por ti, por amor de tua vida e para o perdão dos teus pecados. Deus te abençoe grandiosamente, em nome santo e precioso de Jesus. Amém.